Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal e quero dizer primeiramente que eu tô muito feliz, esse é o nosso primeiro vídeo. E o tema do nosso vídeo, do nosso primeiro vídeo, vai ser o tema que a gente vai tratar bastante aqui no canal, tá bom? Que é sobre a endometriose. Vocês já devem ter visto aí no título, né, que é o meu relato, tá certo? Nesse vídeo eu vou falar especificamente do meu relato, como eu descobri a endometriose, tá bom? Então fica aqui comigo que eu vou compartilhar tudo aqui pra vocês. É o seguinte, eu vou explicar pra vocês aqui de uma forma bem leiga, mas que fique bem prático, tá? Sobre o que é endometriose, tá bom? É o seguinte, todos os meses nós mulheres preparamos, nosso corpo é preparado para engravidar, né? A gente menstrua todos os meses, que é uma preparação do corpo para receber o óvulo, fecundar, tudo direitinho. E aí o que acontece? O endométrio, que tem grande função aí nesse processo, ele descama, tá bom? E isso é super normal, porque ele vai preparar, o endométrio vai ser preparado, né, para essa fase, ou não, se de engravidar ou não, né, da mulher, e aí ele descama. E o que é o processo de endometriose? É quando esse descamamento, vamos dizer assim, essas partes que saem do endométrio, elas se alojam em outras áreas, principalmente da pelve, tá? Indo para bexiga, intestino, ovário, trompas, várias partes ali dessa parte assim do nosso corpo, tá? Esse endométrio vai no lugar de ir junto com o fluxo menstrual, tá bom? Então vamos dizer assim, no lugar dele descer, ele faz o processo inverso. Ele sobe indo para outros órgãos, o que causa inflamação no nosso corpo, tá bom? Então, de base é isso, tá? O que é endometriose? É justamente esse processo do endométrio se alocar em outras partes, né, do nosso corpo, causando aderências e fazendo com que o nosso corpo entre em um processo inflamatório. Falar do que é, e agora eu vou falar sobre o meu relato e dentro dele eu vou falando para vocês também os sintomas. É o seguinte, sempre foi muito comum para mim ter cólicas no período menstrual, coisas que um remédio, enfim, não vou falar nomes aqui, tá? Nada de remédios, pra não estar indicando nada pra ninguém, porque isso não é correto, mas eu sempre tomava remédio e passava, coisa realmente normal. Mas começou que, eu não lembro exatamente assim que data, tá pessoal, que isso começou a se intensificar, mas mais ou menos em outubro, setembro, outubro, era outubro, novembro, mais ou menos aí nesse mês, comecei a sentir dores muito intensas mesmo. E foi justamente, eu acredito que foi mais ou menos em novembro, que eu comecei a relatar à minha médica quais eram os meus sintomas, o que eu sentia, tudo direitinho pra ela. Eu dizia a ela o seguinte, tá? Quais eram os meus sintomas? Eu sentia uma forte dor na parte da lombar, tá? Bem nesse ossinho aqui das costas, eu tô apontando aqui, eu tô tocando e dizendo ponto, mas sabe nesse osso assim, que vai bem pro reto? Pronto, eu sentia muita dor ali, não era mais cólica apenas, tá? Ia pra trás, eu sentia muita dor. Eu sentia muita dificuldade de fazer o número 2, muita mesmo, era tipo assim, um sacrifício pra mim, era uma tortura fazer isso. Muitas vezes eu passava 3, 4 dias sem conseguir ir ao banheiro. E assim, era uma dor que me incapacitava de qualquer coisa. Eu lembro que a penúltima, vamos dizer assim, que eu senti essa dor muito forte e que me despertou pra realmente isso daqui não é normal. E aí eu tava num evento participando era um curso, né, na verdade, que era o dia inteiro. E aí eu passei o dia muito mal, eu tava assim me segurando, sabe? Tomava remédio e não passava, Foi aí que eu cheguei em casa, tentei até dormir, tomei outro remédio pra deitar, mas no meio da noite eu não consegui. E chamei meu esposo, a gente foi pro médico, pra emergência, e lá ele me deu um remédio muito forte, não vou também comentar o nome aqui, mas um remédio extremamente forte para poder aliviar a dor. E só assim eu consegui me sentir 100% bem, tá? E aí depois desse dia eu comecei a relatar para minha médica o que estava acontecendo e que esses sintomas só se acentuava nesse período pré até o pós-menstruação. E aí é que tá a grande surpresa, tá? Ela me disse eu vou falar exatamente as palavras que ela me disse, tá? Ela me disse, não, isso é normal.
É engraçado que dá pra ver até a cara dela falando isso pra mim. Eu lembro exatamente da cara dela me falando disso. E ela disse, não, isso é normal. E aí sempre fazia os exames ginecológicos, tudo certinho, anualmente, alguns até semestral, que sempre fui muito controlada nesse sentido. Só que eu não me conformei. A dor persistia no mês seguinte, a dor persistia. E aí, como tava essa dor muito assim, incomodava o meu, tinha relação com o intestino, que me dava muita constipação e tudo, eu decidi procurar uma proctologista, tá? E aí eu fui na consulta, expliquei a ela me passou um exame que é eu esqueci o nome agora, mas é tipo uma endoscopia, só que, enfim, né? Lá por baixo. Acho que é colonoscopia, se não me engano. E aí ela me passou esse exame e assim, acho que foi coisa de Deus mesmo. Eu já tava saindo da sala dela e ela disse, olha, peraí, eu vou passar aqui pra você um outro exame, pra gente ver direitinho aí o que tá acontecendo. E aí ela me passou uma ressonância com contraste, tá? Eu nunca tinha feito esse exame na vida. E aí beleza, tudo bem. E aí, nesse exame de ressonância, foi diagnosticada na época como uma endometriose profunda, comprometendo o meu intestino. Então, as aderências, lá no comecinho que eu falei pra vocês, que ela fica na bexiga, vai pra bexiga, pra trompa, por os ovários, né? A minha, ela é no intestino. Então, por isso que eu sentia muita dor, né? Justamente na lombar, não era tanto cólica. Era muito na lombar, era dor, gente, que assim, eu não conseguia estar nessa posição, eu tô aqui sentada no tapete, e eu não conseguia ficar nessa posição, porque doía muito aqui minhas costas, enfim. Realmente era uma dor que incapacita a pessoa, tá? Só quem tem realmente sabe como que é essa dor. E aí, lá foi o diagnóstico. Eu vou ser bem sincera, tá? Antes de ter esse diagnóstico científico assim nas mãos, eu já pesquisava, dava uma pesquisada no Google e colocava lá os sintomas que eu tinha e dava exatamente endometriose. Enquanto que do outro lado, no consultório da minha ginecologista, ela falava que era normal, tá? E foi aí que eu comecei a pesquisar o que era, enfim, como é que se acometia e tudo mais. Pronto, fiz esses exames, foi nessa época aí de novembro de 2018, tá? E aí levei pra minha médica, pra essa ginecologista, né? E aí me passou um remédio, né, de uso contínuo pra gente reverter o quadro, porque já tava numa endometriose profunda e assim, eu já tava sem qualidade de vida nenhuma, né? E foi aí que eu comecei o meu tratamento, tá? Que durou mais ou menos em torno de 1 ano. E durante esse período eu fui fazendo, né, alguns exames para acompanhar, para ver se estava realmente fazendo efeito. E eu não sentia, né, graças a Deus, mais nada. Passou um tempo, acho que uns 2, 3 meses mais ou menos, para eu realmente não ter nenhum sintomas, tá? Esse remédio que ela passou foi um anticoncepcional, né, específico para isso, tá? Como eu disse para vocês, eu não vou estar comentando nada de nome de remédio, tá bom? Mas ela passou esse remédio, que era esse anticoncepcional, que era de uso contínuo, o que não fazia com que obtivesse a menstruação. Por quê? É como se assim, gente, a endometriose ela se retroalimenta da menstruação. Então você pausando a menstruação, consequentemente, você dá uma regredida nela, tá bom? Isso é só uma forma, tá, de tratamentos. Existe cirurgia também, que inclusive eu fiz essa cirurgia em dezembro do ano passado, 2021, eu fiz. 2 anos depois, né, mais ou menos do meu diagnóstico, eu precisei fazer uma cirurgia de endometriose. Até posso fazer outro vídeo aqui falando pra vocês do meu relato disso. E aí fiz o tratamento, que me deu muito mais qualidade de vida. E aí eu queria reforçar um pouquinho para vocês, né? Esses foram os meus sintomas, mas de acordo com o que eu ia estudando, né? Existem vários outros sintomas, tá? Porque como eu comentei, ela se aloja em vários outros locais do corpo. O que inclusive em alguns desses locais, o que não é o meu caso, causa até fator de infertilidade na mulher. A endometriose, gente, a nível informativo, ela é a causadora de 50% dos casos de infertilidade. E o que é pior,
muitas dessas mulheres não sabem que tem endometriose, tá? Como eu até falei pra vocês no meu relato, a minha ginecologista, que era uma pessoa pra entender desse assunto, minha ginecologista não, minha ex-ginecologista, ela não sabia, ela realmente disse que era normal. Provavelmente ela não tinha conhecimento nem dessa doença, tá? Isso é uma problemática, uma deficiência que a gente tem, tá? Dos médicos não saberem, nem saberem dessa doença, o que acaba acarretando num diagnóstico muito distante. Quando você descobre que tem, não tem nem graça mais, vamos dizer assim, sabe? Então, esse vídeo eu tô compartilhando aqui com vocês é justamente de nível realmente informativo, para que vocês não se conformem com a dor, que sentir dor não é normal em momento nenhum, tá bom? Dor não é normal, aquela dor que te incapacita das coisas, que é rotineira, que sempre acontece em determinados pontos quando você tá passando por algum tipo de processo, enfim, do seu corpo, enfim, não é normal. Não se conforme com tá tudo bem, tá? Que é uma cólicazinha, que remédio vai passar. Para vocês terem noção, eu tomava muitas vezes 4 ou 5 remédios para cólicas e não passava a minha dor. Às vezes até amenizava, mas eu não me sentia assim 100% bem, sabe? Então, isso de um tempo pra cá, eu não falava disso, era muito restrito pra mim, ao meu esposo, a gente não queria falar realmente sobre isso, porque é uma coisa muito íntima. Mas de uns meses pra cá eu vim me sentindo muito... queimou realmente no meu coração de compartilhar isso com vocês. É algo muito que vai além de mim, é algo que Deus colocou realmente no meu coração para estar compartilhando isso agora, tá certo? Para realmente informar que vocês não se conformem em sentir dor, não se conformem com apenas um diagnóstico de uma pessoa. Se a sua ginecologista disse que é normal, procure outros até profissionais, né? No meu caso, eu procurei outro profissional, foi que me deu um diagnóstico, passou um exame. A minha ginecologista nem sequer passou um exame diferente do que ela já passa, pra gente ter pelo menos uma ideia de alguma coisa, tá? E aí um ponto muito importante, Jaciara, beleza, você falou dos sintomas, falou de alguns tratamentos, mas o que mais a gente pode fazer para amenizar, para ter uma qualidade de vida, né? A endometriose, ela é uma doença crônica, né, de processo inflamatório, né, no corpo, e ainda nem se sabe qual realmente é o motivo que causa a endometriose, se é hereditário, se é alimentação, não se tem cientificamente, não se tem ainda isso, assim, um martelo batido sobre o que causa, tá? Mas o que é importante a gente saber, nós que somos portadores de endometriose, saber, a alimentação e exercício físico fazem total diferença para você ter uma qualidade de vida, tá bom? Então é muito importante que você tenha não só um ginecologista, eu até aconselho, pessoal, a ter um ginecologista que seja específico nessa área, não seja um ginecologista generalista, tá? Hoje eu me consulto já há alguns anos, depois que eu descobri, né, enfim, passei só mais um mês com a médica, que ela passou o remédio, mas depois eu já procurei uma médica especialista. E assim, alimentação e exercício físico fazem total diferença pra gente ter uma qualidade de vida. Então se alimentem super bem, tá? Eu vou até aqui trazer algumas receitas de algumas coisas que fazem, que a gente não pode comer, porque entenda uma coisa, a gente tem um corpo que está inflamado, então tudo que for alimento inflamatório que potencializa esse processo, a gente não deve comer. Poder pode, mas não devemos comer, porque isso prejudica demais o nosso corpo e acaba tendo essas dores terríveis, tá? Então assim, o que eu quero dizer pra vocês no final? É super possível conviver com a endometriose, tá bom? Desde que você cuide muito bem da sua alimentação e faça exercício físico regularmente. A minha vida mudou assim totalmente depois disso, né? Eu confesso a vocês que eu demorei assim um processo para demorei um tempo para ficar realmente regrada, né? Principalmente na alimentação. Eu achava que eu tinha uma alimentação bacana, mas na medida que eu ia pesquisando, muitos alimentos
eram inflamatórios, exames também que eu ia fazendo que detectava alguma tolerância, alguma coisa nesse tipo. Então foi realmente um processo, né? A gente sabe que mudar os hábitos alimentares não é algo fácil, tá bom? Mas é possível com muita dedicação. E sempre lembre que o seu corpo, a sua saúde vale muito mais do que qualquer fast food. O prazer de você se sentir bem, se sentir saudável, se sentir viva, né? Não tá se sentindo incapacitada, que é isso que quando a gente tá com sintomas, né, a gente se sente incapacitada de qualquer coisa, mesmo um trabalho, uma coisa simples da vida que você faz. Então, assim, vale super a pena, tá? Então é esse meu recadinho que eu queria deixar pra vocês, tá? Eu queria deixar aí meu relato bem do coração. Eu espero muito que ajude você, se você tá com dúvida, ou se você só ouviu falar, ou se você tá com algum sintoma desse, tá? Da endometriose, tá com esses sintomas muito potencializados durante o período menstrual, não se conformem, tá? Dor não é normal. Dor, quando a gente tá sentindo uma dor, é uma resposta do nosso corpo sobre algo que tá de errado acontecendo, tá bom? Então procure especialistas, se informem, tá? Também não fiquem só na dependência do seu ginecologista mandar fazer alguma coisa. Pesquise, vá em sites confiáveis, tá? Sobre o assunto. Então eu leio também bastante artigo sobre endometriose para me informar mais e tudo, para não ficar nessa dependência somente de um médico, tá bom? Isso é o nosso corpo e eu acredito que é o nosso dever cuidar dele com muito zelo e com muito amor. Então busque informação, que com certeza você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor. E tem uma equipe multidisciplinar, tá? Com nutricionista, um ginecologista especializado, tem outros modos também de você estar trabalhando, melhorando, né, os sintomas, como até a acupuntura, enfim, acho que isso é um tema para um próximo vídeo que a gente pode trazer aqui, tá? Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês, vai diretamente aqui do meu coração, tá? Pra que esse vídeo chegue a muitas pessoas, a muitas mulheres que estão com dúvida, que não sabem o que fazer, enfim. Não se desesperem, se tranquilizem o coração. Deus está com você, protegendo a sua vida, protegendo o seu corpo, para que nada de ruim aconteça, tá certo? E tenham fé em Deus, que tudo vai dar certo. Deixa seu like se você gostou, tá? Se você descobriu agora, ou se, enfim, coloca aqui nos comentários se você já descobriu que tem endometriose, quais são os seus sintomas, relatos também de ginecologista que falou a mesma coisa que o meu. Enfim, vamos aqui compartilhar, ser realmente um canal de gente se informar, tá certo? E eu quero demais contribuir com a vida de vocês. Beijo e até o próximo vídeo.